Boa noite, pessoal. Tudo bem? Galera que estiver chegando aí, se estiver me ouvindo bem, por favor, vai avisando, vai me dizendo como é que tá o áudio. Retomando aí a nossa sequência de lives que tinha sido planejada, de acordo com aquele cronograma. É um prazer estar de volta aí, quintas-feiras à noite, agora um pouquinho mais cedo, ao invés de a gente começar às 10, vamos começar às 9. Então, pessoal que estiver chegando, por favor, vai dando aviso, vocês estão me ouvindo bem, tá tudo direitinho aí com vocês. Se o som estiver bom, a gente já vai começar. Essa live de hoje ela é voltada especialmente aí para médicos, estudantes de medicina, aqueles que querem ser médicos ou não, aqueles que estão recém-formados, profissionais de saúde em geral e também, de uma forma geral, para todos aqueles que se interessam pela área da medicina, pela saúde e os assuntos que envolvem isso aí. Hoje, como toda vez que a gente abre enquete, surgem as perguntas, né? Por que ortopedia? Como é que eu cheguei até aqui? Como é que a minha vida profissional caminhou? E quais foram as minhas escolhas ao longo dessa formação? A ideia é justamente dividir um pouquinho com vocês aí sobre isso. Como é que a vida foi caminhando e o que me fez chegar até aqui, como ela me fez chegar até aqui, o que eu tenho visto da medicina hoje em dia, tá? Então, antes de mais nada, mais uma vez queria dar boa noite para a galera que só chegou agora. É um prazer estar aí com vocês de novo. E aí, a galera que está perguntando aí, que já brincou de médico, também vale, essa live também serve para quem já brincou de médico. Eu acho que vai acrescentar bastante também. Bom, vamos lá. Eu comecei a me preparar para fazer medicina, eu acho que desde que eu nasci. Eu sempre quis ser médico, né? Eu queria ser médico desde sempre. E aí entram algumas coisas que servem para as pessoas que pensam em fazer medicina, que me perguntam sobre medicina, pessoas que são jovens ou pessoas um pouco mais velhas que fazem outra faculdade, já têm outra formação e pensam e gostam de medicina. Então, eu sempre quis ser médico e o motivo que me fez querer ser médico foi basicamente eu sempre gostei de estar próximo de pessoas, de poder ajudar pessoas, principalmente pessoas que estavam em momento de sofrimento. Isso foi uma coisa que sempre fez muito sentido na minha cabeça. Foi uma coisa que para mim tinha lógica, era o momento de atuar, era o momento de estar fazendo mais diferença, era o momento de impactar mais na vida das pessoas. Então, era o momento de atuar para mim, era o momento de trabalhar. Ali era onde eu queria trabalhar. Eu venho de uma família que tem muitos médicos. Meu pai é médico, cardiologista, minha mãe é médica, ginecologista obstetra. Eu tenho uma tia médica psiquiatra, eu tenho uma tia dermato, eu tenho vários médicos na família. Então isso, obviamente, acabou com que não me influenciasse a fazer medicina, mas com que eu conhecesse de perto eu já conhecia, já tinha muita noção do que era a vida de um médico. Eu já tinha muita noção de como é que eram os nossos horários, de como era a remuneração, de como é que era a questão empregatícia, então, assim, já era um pouco mais claro para mim o que era a medicina propriamente dita. Então, basicamente, esse foi o motivo pelo qual resolvi fazer medicina. E aí, obviamente, existem outras coisas que envolvem a medicina que elas acabam compelindo, né, ajudando uma pessoa a optar por essa carreira ou não. Por exemplo, a medicina ela é uma profissão que, independente do cenário econômico nacional, ela é uma profissão que sempre vai ter demanda. Então, por mais que o médico trabalhe num ambiente de trabalho péssimo, por mais que em várias situações o médico possa estar em situações que ele é mal remunerado, por mais que, dependendo do local, o ambiente de trabalho seja terrível, o médico sempre tem emprego. Então, isso é uma coisa que, para quem pensa na medicina como uma opção de trabalho, ela é uma coisa realmente interessante. O cenário econômico do país para a medicina, ele não é dos melhores, mas ele não é dos melhores como eu acho que para todas as outras profissões, está todo mundo no aperto.
né? Mas eu acredito sinceramente que para qualquer pessoa que seja boa, qualquer bom profissional, qualquer pessoa dedicada, é, sempre vai ter espaço, você sempre vai se destacar. Bom, uma vez decidido ser médico, uma vez que eu resolvi que ia fazer medicina, veio a questão do vestibular para medicina. Toda hora algum acadêmico de medicina me manda mensagem perguntando, pô, tô desesperado, porque eu tô fritando na faculdade, porque eu não sei o que fazer, não sei como conduzir. Cara, entrar na faculdade de medicina, sem dúvida, é a parte mais complicada da faculdade de medicina. O vestibular é extremamente complicado, é um vestibular muito, muito, muito seletivo, com uma relação candidato-vaga estúpida. E depois que você está na faculdade de medicina, efetivamente, você vai aprender o conteúdo médico, que definitivamente ele é muito mais conciso e ele é muito mais direcionado do que tudo que você estudou durante o vestibular. Então, se você passou no vestibular para medicina, provavelmente você vai conseguir fazer uma boa faculdade de medicina sem precisar se estressar tanto assim, sem precisar ficar tão nervoso. Embora eu entenda que conforme a faculdade vai progredindo, você começa a assumir responsabilidades como acadêmico, na hora que você começa a lidar com pessoas, que você começa a lidar com pacientes, que podem te trazer um grau de estresse maior, porque você agora está começando a lidar com cuidado de gente, você está começando a lidar com vida humana. E isso aí, obviamente, vai repercutir numa coisa que acontece com quase todos os acadêmicos de medicina quando vão chegando para o final, que é ter a sensação de que eles não sabem absolutamente nada. Ele passa a faculdade inteira estudando, quando chega no final da faculdade de medicina, ele fala, caramba, e agora, cara? Eu não sei nada, tipo, e vem o pânico do carimbo quando a hora de pegar o carimbo e a formatura se aproxima, porque a gente tem muito conteúdo teórico, a gente tem muita vivência teórica, a gente passa uma quantidade estúpida de tempo estudando, mas na hora que chega o trabalho propriamente dito, existe muito pouco de treinamento em serviço na faculdade de medicina. Esse treinamento em serviço ele é complementado no que a gente chama de residência médica, que aí sim é o momento onde existe um salto de conhecimento prático do médico, que é justamente quando ele começa a trabalhar com mais autonomia, mas sempre sob supervisão. É diferente um estágio numa emergência, um estágio num hospital de CTI, do que propriamente uma residência médica, onde você, na verdade, você não tem autonomia nenhuma. As decisões não recaem sobre você e quando as decisões não recaem sobre você, a responsabilidade não recai sobre você. E isso muda tudo. Na hora que o carimbo está na sua mão, a responsabilidade é sua, você tem uma arma na mão, tipo, você agora pode ser responsável por tudo, você pode matar ou salvar alguém, e aí a coisa muda bastante de figura, e aí vem o desespero dos acadêmicos de medicina quando estão chegando perto do final da faculdade. Mas isso é uma coisa que, na verdade, é um desespero que todos têm, não é porque você estudou mais ou estudou menos, todos têm. E, sem dúvida, vocês podem ficar tranquilos que na hora que vocês começarem a fazer o treinamento prático em vocês, rapidamente esse conhecimento, esse desespero, ele vai embora, essa fritada vai embora. Então, eu resolvi fazer faculdade de medicina. Eu entrei muito novo na faculdade de medicina. Eu vim, graças a Deus, graças aos meus pais, mais do que graças a Deus, eu acho, de um colégio muito bom, um colégio muito tradicional no Rio de Janeiro. Então, apesar de eu ser um aluno medíocre ou mediano para medíocre durante o meu colégio todo, eu no ano do vestibular eu resolvi que eu ia me matar de estudar e realmente me matei de estudar, eu não fazia mais nada da vida que não fosse estudar. E aí no terceiro ano do colégio eu só estudava, não saía de casa. Na verdade eu fazia outra coisa além de estudar, eu estudava e malhava, eu malhava muito, porque eu não fazia mais nada. Então eu saía de casa, ia pro colégio, ia pra academia e voltava pra casa. Saía de casa, ia pro colégio, pra academia e ia pra casa, não fazia mais nada. E nesse meu terceiro ano eu estudei pra caramba, tipo, e passei de primeiro no vestibular. Entrei na faculdade com 16 para 17 anos, 17 recém-feitos. E qual colégio? Eu estudei no São Bento, no Colégio de São Bento, no Rio de Janeiro. E aí começou a faculdade. Foi um período, um início de faculdade até meio complexo, porque vocês imaginam, um garoto de 17 anos, eu não tinha carro, não tinha idade para dirigir, não tinha idade nem para entrar em boate nem nada, tipo, porque eu não tinha 18 anos ainda.
E eu tava entrando numa fase da vida onde você conhece uma porrada de gente nova, uma porrada de gente jovem, seu mundo se expande muito rápido e você quer aproveitar tudo ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo tem toda a cobrança da faculdade, então assim, os meus primeiros períodos da faculdade foram bem conturbados, assim, foram períodos que até eu conseguir me achar, pegar ritmo de faculdade, as coisas demoraram um pouquinho. E, na verdade, eu fui entrar assim no eixo de ficar sério e frenético de estudo de novo quando eu fui chegando perto do fim da faculdade. Eu sou um cara um pouco movido a desafio, assim, eu sou movido a ser testado, e por isso que eu estou sempre me testando. Eu sempre estou me impondo a arrumar um problema para mim. Por exemplo, eu estou terminando o doutorado terça-feira, eu defendo o doutorado, mas eu já estou com o pós-doutorado já iniciado, inclusive. Já fiz minha matrícula no pós-doc, porque eu preciso de ter coisas à frente para ir fazendo, de coisas à frente para ir batendo, senão eu fico desanimado, eu fico mal de cabeça, enfim. Mas chegando mais para o final da faculdade, eu comecei a ver que a prova da residência estava chegando, e aí eu, quando fui chegando pro quarto ano, pro quinto ano, a galera começou a estudar. E na época existia um cursinho, existe ainda hoje um curso preparatório para residência médica muito forte. Eu resolvi que eu não ia fazer esse cursinho, que eu ia estudar por conta própria. E foi aí que realmente tudo mudou quando eu fui pro internato da faculdade. No internato da faculdade, eu conheci o cara que realmente mudou a minha vida dentro da medicina, que foi o Dr. César Fontinelli. Ele é o chefe atual da ortopedia do Hospital do Fundão, da UFRJ. Na época, ele era o chefe da residência médica, ele era o preceptor da residência médica, agora cargo que eu ocupo, então eu virei meio que sucessor dele. E eu via na forma dele de trabalhar um exemplo, uma coisa a ser seguida, um cara que era consistente, um cara que tinha uma ética, um cara que ele ensinava a excelência da ortopedia, era um cara fantástico, um ortopedista que sabe muito, provavelmente é um dos maiores conhecimentos de ortopedia do Brasil, talvez do mundo. Mas o conhecimento dele de ortopedia, sem dúvida, era o diferencial, mas o que realmente chamava a atenção e fazia querer estar ali e participar daquilo ali era a forma como ele conduzia a residência médica. Eu falei, não tem dúvida, eu não quero mais fazer em nenhum outro lugar, eu só vou fazer prova inclusive para a residência aqui. Fiz a prova, passei na prova e virei residente de lá. E aí, quando começou a residência médica, mudou completamente o meu perfil de atuação. Eu que era um aluno mediano, tipo, estudava para passar, nunca fiquei reprovado em nada na minha vida. Eu passava em todas as provas, estudava quando precisava, quando tinha os concursos eu estudava para passar nos concursos, mas realmente daquele momento em diante eu virei um cara obcecado com ortopedia. Eu comecei a estudar muito, eu estudava demais, eu tirava férias quando o hospital estava tendo algum problema de funcionamento, estava com diminuição de material, diminuição de sala cirúrgica, eu saía de férias, ia para outros hospitais, ia fazer intercâmbio, fazer estágio em outros hospitais para poder estudar. E foi a época que, cara, a vida realmente alavancou, eu disparei assim, no meu conhecimento de ortopedia. Existia uma prova dos residentes de ortopedia do Rio de Janeiro, assim, que meio que ranqueava os residentes de ortopedia. Eu fiquei em primeiro lugar eu fiquei em segundo lugar no primeiro ano, fiquei em primeiro lugar no segundo ano, fiquei em primeiro lugar no terceiro ano. Dos 3 anos da residência médica eu fiquei em primeiro lugar dos dois últimos, e fiquei em segundo lugar no primeiro. Isso porque eu perdi uma prova. Eu perdi uma prova para ir para um Orem. O César, ele quis me matar, ele queria arrancar minha cabeça, mas eu perdi uma prova para ir para o primeiro Orem. Eu estava na residência. Mas enfim, mesmo assim fiquei em segundo lugar com uma prova a menos em 10. Mas a partir daí eu fiz a prova de título de especialista, passei na prova de título de especialista de primeira também, tipo, e já saí de lá começando a minha formação como um tutor dos outros residentes mais novos. Então já saí de lá trabalhando no fundão, mas como auxiliar de supervisor de residência médica, né? Que a gente chama, apesar do nome certo ser supervisor do programa de residência médica, é um nome que praticamente que não se usa. O nome se usa mais de coordenador de residência médica, embora esse seja um nome errado. Então, quando eu saí da residência, eu já comecei a trabalhar como co-preceptor ou co-coordenador da residência médica, e aí fui seguindo. Isso foi no ano de 2010. E aí no ano de 2010 tinha um problema que estava acontecendo, que era o seguinte:
eu entrei na faculdade com 17 anos. Então, se eu entrei na faculdade com 17 anos, eu não tinha servido o exército ainda. Quando eu fui me apresentar ao exército com 18 anos, eu estava na faculdade de medicina. E aí, na hora que tava lá aquela fila de gente, eu não queria servir, tipo, apesar de eu gostar de militarismo, eu não queria servir o exército para servir. Perguntaram aí, tem algum médico, farmacêutico, dentista ou veterinário em faculdade aí, na faculdade de medicina, de odonto, farmácia ou veterinário, que a gente chama de MFDV. Aí o bonitão aqui levantou a mão e aí tá bom, você tá dispensado. Eu, pô, feliz da vida, crente que ia embora. Não, você tava dispensado porra nenhuma, eu tava de adiamento. E aí eu tive que ficar adiando a faculdade inteira. Pro exército brasileiro é interessante ter um médico, então eles esperam você se formar para que você sirva já como médico no final da faculdade. Só que quando eu cheguei no final da faculdade, o que aconteceu? Eu passei para a prova de residência. Então, para eles é mais interessante ter um médico especialista do que um médico generalista. Então, eu adiei de novo até o final da residência. Então, foi adiando de 17 anos até terminar a residência com 26. E quando eu cheguei no final da residência, calhou que apareceu um concurso da Polícia Militar, do Corpo Médico da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E aí eu fiz a prova, passei de novo, passei em primeiro lugar na prova. Como eu, na verdade, estava virando militar, né, eu não precisava mais servir o exército, porque eu não tinha que ser militar para servir, uma vez que eu já era militar. E aí foi assim que começou a minha história como oficial médico da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então eu trabalhava como esse supervisor adjunto do programa de residência médica e agora era militar da Polícia oficial médico, né, primeiro tenente. Fiquei trabalhando assim durante alguns anos até que em 2013 apareceu o concurso para médico do Hospital do Fundão, para o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, que é o hospital da UFRJ, que era o que eu sempre quis fazer da vida. Era justamente o que eu queria, era o meu sonho dourado. Eu fiz faculdade lá, eu fiz residência lá, eu continuei lá e eu queria continuar lá. E fiz o concurso, passei, tinha uma vaga, eu passei em primeiro lugar. E aí comecei a trabalhar lá. Se oficializou a minha função de coordenador adjunto da residência médica, né? Agora concursado, com concurso público. E continuei com essas duas funções de trabalho até que no ano seguinte, em 2014, abriu a prova para professor da UFRJ de ortopedia. Prova essa de professor de ortopedia que era para professor de ortopedia com uma coisa que era muito particular, que era professor de ortopedia auxiliar. Quando, para vocês, não sei se vocês têm muito conhecimento de como é que funciona o cargo de professor de magistério superior, existem alguns níveis. O primeiro nível é o auxiliar, que é o cara que é só especialista. Praticamente não existe mais concurso hoje em dia para médico auxiliar, para professor auxiliar. Aí depois vem o assistente, que é o que tem mestrado, o adjunto, que é o que tem doutorado. E aí depois vai progredindo para associado e titular, mas o do associado e titular já com doutorado não faz mais diferença. Esse concurso, por acaso, abriu para auxiliar, que era o meu caso. Eu não tinha mestrado, não tinha doutorado. Abriu o concurso, uma vaga, eu fiz a prova, passei em primeiro lugar de novo. E comecei a dar aula em 2014 como professor, mas criou-se um problema. Pela Constituição, né, a gente não pode ter 3 vínculos públicos, a gente não pode ter 3 vínculos em concurso público, só pode ter 2. E aí eu tinha agora a polícia, eu tinha médico do Fundão e eu tinha acabado de passar para professor da UFRJ. E aí eu tive que fazer uma escolha, a escolha de Sofia, decidir o que eu queria da minha vida. Eu queria ser professor, eu queria ser médico do Fundão, ou eu queria ser médico da polícia e continuar como médico da polícia. E aí a minha escolha foi botar o pijama na polícia, como a gente fala. Na verdade, eu não me aposentei na polícia, eu fui para o que se chama de reserva, só que no caso eu fui para a reserva não remunerada, né? Porque eu não posso receber proventos de 3 vínculos públicos, só fui para reserva não remunerada.
Então eu sou militar ainda da polícia, mas eu não ganho mais nada por isso, eu só tenho as prerrogativas de militar, enfim, eu tenho arma, eu tenho farda guardadinha aqui no canto, enfim, mas eu optei por isso, por ser médico do fundão, continuar com a minha função de coordenadora adjunta, residência médica e professor universitário da UFRJ, embora o meu salário de professor seja ridículo, vocês iam ter pena, na verdade, se vocês vissem o meu contra-cheque de professor, mas tudo bem, isso aí não é o que interessa, o que importa realmente é o trabalho lá como professor, até porque, obviamente, o cargo de professor abre outras portas para mim de coisas que eu gosto. E aí, em 2015, foi quando eu resolvi engrenar na maratona, resolvi retomar a minha maratona de aperfeiçoamento, porque eu não falei para vocês, aí eu acabei pulando. Em 2010, eu comecei a fazer o meu primeiro mestrado em engenharia ortopédica, em Cardiff, no Reino Unido. Não existe em nenhum outro lugar do mundo, pelo menos na época não existia, é um mestrado de engenharia ortopédica, só lá no Reino Unido. E aí eu comecei a fazer o mestrado lá, era um mestrado que se chama um mestrado à distância. Eu ia para lá uma vez a cada 2 meses e ficava uma semana lá estudando e tal, e ficava aqui fazendo projeto de casa. Só que aconteceu um problema. Quando eu entrei para a polícia, uma das coisas que o militar tem que fazer, pelo menos na polícia do Rio de Janeiro, é que se você sair do país, você tem que avisar a corporação. E aí vocês imaginam, eu tendo que sair do país de 2 em 2 meses, tendo que avisar a corporação, avisar o governador que eu ia sair do país e ser autorizado. Obviamente, tipo, isso não acontecia, então acabou que rapidamente eu tive que abandonar. Na verdade, rapidamente não, eu fiz 1 ano durante o mestrado, no segundo ano, que era o ano de começar a preparar a tese, então já não dava mais e aí eu interrompi esse mestrado. Bom, em 2015, depois de todos esses concursos, foi a hora de retomar a minha especialização, resolvi fazer o mestrado de novo, fui para a UF, a Universidade Federal Fluminense, começar o mestrado em ortopedia, conversei lá com o orientador, o supervisor do programa, e aí na época eu estava começando nas redes sociais e aí conheci um cara que vocês com certeza, uma boa parte de vocês já me viram interagir com eles aí, que se chama Belmiro Freitas de Sales, e virou um grande amigo meu. O Belmiro, ele foi o cara que na época a gente trocava muita ideia sobre musculação, tipo, sobre exercício, e aí eu falava bastante com ele sobre aplicações de exercício para doenças ortopédicas. Eu falei, cara, a gente tem que começar a botar esses velhinhos aqui do meu ambulatório para fazer musculação, para tratar artrose de joelho com musculação e usar creatina nos coroas e tal. Ah, bom, beleza, vamos tocar isso, pô, vamos fazer um projeto e tal, vamos fazer. E aí começou. Me apresentou o Simão e aí eu resolvi que ia fazer um mestrado lá com eles na educação física. Bom, era um projeto super complexo, lindo, maravilhoso e tal, não sei o que. E aí, junto com esse projeto, eu resolvi estudar propriedades do tendão patelar, com um aparelho super novo, que tinha sido comprado pela Lilian, a professora Lilian Oliveira, né, dentro da COP, que eu falei, não, já que a gente vai estudar um monte de coisa do joelho, vamos estudar o tendão também, o tendão patelar, como é que ele responde, vamos botar aí a SSI, que é o aparelho que se baseou a minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, né, para avaliar. E aí acabou que o projeto estava super lindo, super complexo, ia ser um puta de um trabalho, e aí o malandro aqui resolveu mergulhar na piscina, o cachorro passou na frente, bati com a cabeça no fundo, o resto da história você já conhece, fiquei lesionado medular, e agora eu tinha 2 meses de mestrado, recém-ingressado, numa cadeira de roda, usando fralda e sem saber o que fazer. Eu não sou um cara de desistir das coisas, então eu falei, cara, eu não vou desistir do mestrado, eu tenho que arrumar um jeito de tocar essa porra. A Paula tá mandando aqui, Pietro, eu preciso dormir, acorda amanhã às 5 horas da matina para ir trabalhar, desliga essa live. Paula, deixa eu te falar um negócio, Paula, amanhã eu tenho que estar dando prova
No Rio de Janeiro, de manhã cedinho, mas antes de estar dando prova para a galera da Educação Física amanhã de cedinho no Rio, às 5 horas da manhã, eu começo sessão lá no Hospital do Fundão com os residentes. Então eu estou em Friburgo, o que significa que eu vou acordar às 3 da manhã para pegar a estrada para começar às 5 lá. Então fica tranquilo, você tem bastante tempo para dormir ainda, relaxa. A gente ainda vai ter uma noite curtinha, mas a sua noite vai ser mais longa que a minha, tranquilo? E aí eu falei, cara, eu não posso desistir. Eu já comecei aí o trabalho é, e eu tenho que arrumar um jeito. A Lilian foi que abriu aí esse caminho para mim. E aí o caminho da avaliação da elastografia, como era um caminho muito inédito, é, ela pedia um trabalho que podia ser mais simples para o mestrado, porque ninguém nunca tinha feito, tipo, era uma coisa muito simples. E aí, beleza, vamos em cima disso, vou mandar brasa, comecei a fazer, fiz, defendi o meu mestrado em um ano, em um ano estava tudo pronto, eu de cadeira de roda fazendo, escrevendo em casa, porque não tinha nada para fazer mesmo, não podia sair correndo, não podia sair andando, era só fisioterapia, mestrado, e isso aí virou história. O mestrado eu defendi em abril. Em março, antes de defender o mestrado, eu fiz a prova para o doutorado da COP. Eu emendei uma na outra. E essa eu digo assim para a galera de uma forma geral, assim, mais do que o vestibular, mais do que esses concursos, mais do que o concurso de médico do Fundão, médico da PM, professor do Fundão. Cara, eu acho que essa foi uma das maiores vitórias da minha vida, que foi a da prova do doutorado para a COP, porque, cara, eu tive que aprender tudo de cálculo que caía na prova sozinho na tora mesmo. Eu entrava na internet, nesses YouTubes aí, nesses vídeos, nesses sites tutoriais que ensinam as coisas, e ia estudando essas porras sozinho de cálculo para poder aprender, porque a prova lá da engenharia biomédica para o doutorado pressupõe que o cara já fez o mestrado lá. Então ele tem que ter toda a base de engenharia de lá. E eu não tinha. Eu era um médico vindo de fora. Eu era o único médico, eu era o único cara das biológicas, né? Porque o resto era toda a galera da engenharia ou os alunos que eram egressos do mestrado, que tinham defendido o mestrado lá. Eu estudei. Fiz a prova, passei na prova com nota 8,9. Tipo, o segundo lugar ficou com 5,8. Eu ainda tiro onda porque eu passei de lavada assim, e entrei no doutorado e comecei o doutorado. Bom, vida que segue, o doutorado termina terça-feira, de alguma forma, por bem ou por mal ele termina na terça-feira, tá tudo pronto. Foram 3 anos para defender o doutorado, eu queria ter defendido em 2, mas não consegui, porque na COP, para você defender o doutorado, para você marcar a defesa, o seu artigo tem que estar publicado. E aí eu demorei um tempo para conseguir publicar o artigo. Quem já publicou alguma coisa em revista gringa, em revista boa, sabe o quanto é difícil essa porra, bate, volta, bate, volta, bate, volta. Foram várias revistas, tipo, na verdade foram 2 revistas, mas a última foi super chata, que foi a que foi publicada, que é uma revista sensacional. O cara que foi o revisor do meu artigo, é o cara que mais sabe do tema no mundo, assim, foi ótimo, o artigo ficou fantástico. A minha tese mesmo de doutorado cresceu muito graças ao artigo e graças ao revisor, de tanta porrada que eu tomei. É, e é isso, daqui a pouco eu termino aí, eu defendo o doutorado. E aí acaba mais uma fase para a gente engrenar no pós-doc. O pós-doc já está aí, o artigo já está pronto, já o Simão está me esperando. Eu vou voltar para a educação física para fazer o pós-doutorado lá. E vamos em frente, seja lá o que for. Aí depois eu ainda vou adiante, tipo, tem mais coisa aí para tocar, tem muita coisa ainda na cabeça para fazer. Agora realmente não dá mais para parar. Bom, vou falar, essa foi a minha trajetória dentro da minha formação. Eu acho que a galera que tinha algumas dúvidas aí sobre como foi a minha formação, a sequência de eventos, agora já pode ter um pouco mais de entendimento. Vou falar um pouquinho então para os médicos e outros profissionais, residentes que querem pensar um pouquinho em mercado de trabalho, tipo, como escolher. Cara, eu tive aula na faculdade, tinha uma disciplina que foi sensacional, que se chamava Administração de Clínicas e Consultórios. O professor virou muito amigo meu, se chamava Mário Novaes. O cara é fantástico, fantástico.
Essa matéria para mim, cara, devia ser obrigatório para todo aluno da UFRJ, era uma, era uma disciplina eletiva. Eu fiz lá, tipo, essa matéria, e numa das coisas, ele ensinava você a escolher a especialidade que você queria. Eu achava isso sensacional, porque ele realmente bolou um algoritmo, tinha um site para você botar, você respondendo várias perguntas, e ele te ensinava a escolher a especialidade que você queria. Não sei se ele tem um blog, tá? Ele era um cara bastante atuante, assim, um cara bem na vanguarda. Ele era dono de hospital, dono de clínica, dono de uma porrada de coisa, dono de loja de sorvete, enfim, ele era um cara assim, realmente com a cabeça boa para negócio, e era um cara muito legal, muito acessível, tipo, eu gostava pra cacete dele, já não escuto falar dele há um tempão. Enfim, mas ele passou uma coisa, cara, tipo, que eu acho que se traduz para a vida de qualquer um que está pensando em escolher uma especialidade, que é o seguinte, cara, 95 ou um pouco mais por cento do que vai ser o cotidiano do profissional médico, ele se resume a 10 doenças. 10, talvez um pouquinho mais. Então, assim, pensa nas principais doenças que você vê dentro de cada especialidade e você imagina como é que é o tratamento, como é que é a abordagem, como é que é o paciente, como é que é o dia a dia, porque a vida vai se resumir nisso aí. Algumas coisas fogem um pouco disso, mas no grosso aquilo vai ser o seu dia a dia. Então, o cara que me perguntaram outro dia, é cardiologista, um bom mercado de trabalho. Cara, bom, o mercado de trabalho do cardiologista é enorme. O que mais tem no mundo é gente hipertensa, gente coronariopata e por aí vai. Então é um mercado estupidamente grande, um excelente mercado. Tudo bem que tem muito cardiologista, mas existe muito mercado e muita demanda para cardio. Agora, eu jamais seria capaz de trabalhar como cardiologista. Meu pai é cardiologista, eu pensei em fazer cardiologista durante a faculdade, fui a vários congressos cardiologistas, acho a especialidade linda, mas eu não conseguiria trabalhar como cardiologista, porque é uma especialidade que trabalha muito em cima de doenças crônico-degenerativas e que o tratamento envolve mudanças de hábitos, mudanças de perfis, malhar muito em cima de ferro frio, durante muito tempo. E isso, cara, pra mim não é o meu perfil. Eu gosto de coisas que você resolve rápido, assim, por isso que eu gosto tanto de cirurgia de trauma em ortopedia. Porque, cara, o cara chega todo quebrado, você opera e ele fica ótimo, pronto, acabou. Tipo, então você resolve muito rápido, você é o início, o meio e o fim. Isso é uma outra coisa para a galera que vai ser médico e pensa em escolher especialidade, é o perfil de atuação do especialista. O ortopedista, vou citar o meu exemplo, ele não é um cara que ele trabalhe com direcionamento de paciente, a não ser que ele trabalhe dentro das subespecialidades ortopédicas, mas ele faz a parte clínica e ele faz a parte cirúrgica. Isso para mim era muito importante na escolha de uma especialidade, assim como obstetrícia, ginecologia, oftalmo, otorrino, são especialidades que têm essa cara. As especialidades clínicas, elas muitas vezes dependem do cirurgião, assim como os cirurgiões muitas vezes dependem dos clínicos. Então, assim, essas especialidades, elas são muito interdependentes uma das outras, e você precisa começar a saber se você gosta de lidar dependendo do colega ou não, se você gosta de trabalhar e resolver do início até o fim. Você gosta de trabalhar no consultório, você gosta de trabalhar de uma forma mais dinâmica dentro de um centro cirúrgico, você acha que aquilo é para você, você se preocupa com horário, você se preocupa com família. Remuneração financeira é uma coisa importante para você, porque a gente sabe que tem especialidades que dão mais dinheiro, tem especialidades que dão menos dinheiro, a gente sabe que tem especialidades que têm horários muito doidos, por exemplo, a anestesia é uma especialidade excelente, financeiramente falando, é uma especialidade com boa remuneração. Agora, cara, o seu horário é loucura. Eu tenho colegas anestesistas da minha turma de faculdade que eles ganham muita grana, os caras ganham dinheiro. Agora, o horário deles é péssimo, eles dependem muito da equipe, eles dependem muito dos cirurgiões e não dá para abrir mão de cirurgia, porque senão escolhem outro. Então, assim, isso é uma coisa que faz muita diferença. Tempo para autonomia. Eu era um cara que eu precisava de autonomia rápida. Eu precisava começar
a ganhar dinheiro rápido, eu precisava sair de casa rápido, eu precisava fazer minhas coisas rápido, eu queria construir minha família rápido. Eu já namorava a Carol do meio pro final da faculdade e eu já queria casar, queria ter filho, eu sempre quis ter pai muito novo. E então eu queria uma coisa que me botasse no mercado rápido. Vou dar um outro exemplo relacionado a isso. A ortopedia é uma especialidade que te entrega isso muito rápido. Você termina a residência, você é ortopedista e vai para o mundo. E você vai tocar o seu barco. Tipo, óbvio, normalmente você faz mais um ano de especialidade, por exemplo, e vira um subespecialista. Mas se você terminar a residência, você já começa a trabalhar, né, como ortopedista de verdade, como ortopedista cirurgião principal. É diferente, muito diferente, de uma especialidade como a cirurgia cardíaca, que além de serem 6 anos de formação, você vai fazer 2 anos de residência de cirurgia geral para depois mais 4 anos de cirurgia cardíaca. Cara, até você virar o cirurgião principal numa especialidade como cirurgia cardíaca, pô, você vai suar a camisa, é muito tempo, assim, você precisa, é uma curva de aprendizado alta e não é só isso. O cirurgião cardíaco, o paciente pede que ele tenha um pouco de cabelo branco também, assim, as pessoas precisam que o cirurgião cardíaco, na maior parte das vezes que ela vai escolher, seja um cara com a aparência de um cara mais velho, mais experiente. Isso é uma coisa que conta, isso faz diferença. Então, isso funciona para várias especialidades. Então, pensa como é que é a trajetória de formação, pensa como é que é o mercado de trabalho e pensa como é que é a área de atuação. Juntou essas 3 coisas, provavelmente você vai ter uma noção muito clara do que é a melhor especialidade para você. Provavelmente você vai começar a restringir bastante o pool de opções. Começa primeiro excluindo, né? Exclui aquilo que você não quer. O que eu não quero de jeito nenhum? Por exemplo, eu não queria de jeito nenhum trabalhar com oncologia. Eu não queria de jeito nenhum trabalhar com câncer, trabalhar com tumor. E a primeira especialidade que eu excluí dentro da ortopedia foi a oncologia ortopédica. Eu acho terrível ter que trabalhar com uma especialidade onde o sofrimento é muito, muito grande, ela é muito pesada e muito presente. Então, assim, eu sofro junto com os pacientes, eu sofro junto com eles. Então, cara, você trabalhar em cima de paciente que vai falecer direto, tipo, cara, você tem que ter uma cabeça muito boa, você tem que ser um cara muito centrado, tipo, para você não internalizar aquilo te fazer mal, de certa forma. Então, são coisas que você ou exclui, ou você diminui, restringe, e depois centralizando isso. Como é que é a formação, como é que é a área de atuação e como é que é a sequência da carreira, tipo, você consegue chegar muito perto do que é a especialidade que é melhor para você, do que você pensa de especialidade para sua vida. Caramba, eu tô acelerado de falar aqui, eu tô falando rápido pra caramba porque eu tinha um monte de coisa para falar. Bom, falar um pouquinho aí sobre algumas experiências, e aí eu acho que agora talvez seja a parte, Pietro, por que anestesista ganha mais que cirurgião? Na questão da cirurgia, entendo que o cirurgião deve ganhar o primeiro valor maior. Por que anestesista ganha mais do que cirurgião? Eu não sei se o anestesista ganha necessariamente mais do que cirurgião, né? Tipo, na cirurgia o anestesista ele ganha menos sempre porque ele ganha um percentual do que o cirurgião ganha. Mas a questão é que muitas vezes o anestesista trabalha para vários cirurgiões, então ele ganha em várias cirurgias, enquanto o cirurgião ele ganha as sós dele. O anestesista trabalha com 3, 4 equipes, então ganha de várias cirurgias diferentes. Talvez seja por isso que alguns anestesistas ganham mais grana, que tem mais grana do que os cirurgiões, enfim. Bom, falar um pouquinho sobre algumas experiências aí minhas na medicina, que talvez seja a parte que mais interessa ao público em geral. Aí dessa parte deve ter sido meio chata em relação à profissão, escolhas profissionais. Cara, a medicina é uma área extremamente gratificante de trabalhar. É muito bom, muito legal trabalhar com gente. Eu realmente me sinto muito feliz e muito realizado trabalhando no cuidado com os pacientes. Mas realmente é muito difícil trabalhar em alguns cenários que a gente encontra hoje em dia no Brasil. Eu acho que é por isso que tem tanto médico se corrompendo, eu acho que é por isso que tem tanto médico desvirtuado, eu acho que é por isso que tem tanto médico que resolveu virar picareta, porque realmente trabalhar com a medicina de verdade, do dia a dia, do SUS, cara, ela é doída, ela é muito doída. Tipo, você se acostumar a ouvir muito mais não do que ouvir sim. E a gente, de uma forma geral, odeia ouvir não, eu odeio ouvir não. Então, assim, é foda, cara. Tipo, é foda você ver os pacientes que precisam das coisas e não tem como fazer, você não consegue resolver. Então, é terrível.
Eu vou citar alguns exemplos de como a medicina tem me mostrado coisas assombrosas. Por exemplo, eu faço um ambulatório de SUS, que eu atendo uma vez por semana os pacientes. E, cara, uma coisa que... Os SUSão na marcha, isso aí. E uma coisa que me chama muita atenção cara, é impressionante como toda semana eu vejo, não sou só eu, não é só o Pietro, porque o Pietro é sensacional, é fantástico, não. É impressionante como é que eu vejo toda semana vários colegas médicos se matando, brigando, se estressando para trabalhar. Cara, é impressionante, tipo, eu eu costumo falar isso. Num centro cirúrgico que eu entro para operar 2 pacientes até meio-dia, até 1 hora da tarde, cara, eu poderia ter operado 4 pacientes nesse mesmo horário, mas o meu dia no centro cirúrgico ele começa resolvendo o problema. Eu não chego no centro cirúrgico limpo, lindo, maravilhoso, cheiroso, formidável para operar. Eu chego no centro cirúrgico para resolver o problema, porque sempre que eu entro no centro cirúrgico, eu boto a minha roupinha, a primeira coisa que me falam é: doutor, tá faltando isso, tá faltando aquilo, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Caralho, tipo, todo dia é assim, toda semana é assim, é impressionante. Tipo, porra, você vira um resolvedor de problema, você deixa de ser um médico e vira um administrativo. Porque até você conseguir operar alguém, até você conseguir fazer alguma coisa, porra, é tudo, cara, tudo dá problema. É o carrinho de anestesia que deu problema, faltou a agulha de hack, faltou isso, faltou aquilo, o arco em C quebrou e agora você tem que ser na porrada com a galera da neurocirurgia para usar o mesmo arco em C. É impressionante. Aí 1 hora da tarde você tem que entregar a sala porque a sua sala agora vai ser usada por uma outra clínica, seja lá do que. Sendo que, caralho, tipo, 1 hora da tarde eu ainda tô cheio de disposição, tô cheio de gás para trabalhar, ainda quero continuar operando. Por que eu tenho que ceder a minha sala? Tipo, tem 1 milhão de pacientes internados esperando para ser operado por ortopedia, uma porrada de gente quebrada. Não tô falando de gente que tá esperando para fazer, sei lá, plástica no rosto, não. Tô falando de gente que tá com o fêmur quebrado, a perna quebrado, o braço quebrado, tipo, é um nonsense, assim, é uma coisa impressionante. E isso, ele vai fritando, cara, isso vai fritando a vida do profissional, não tem jeito, você vai ficando puto. Essas rugas aqui provavelmente são de tanto bater boca com pessoal de administrativo, político, seja lá com quem for, diretor, para conseguir fazer as coisas, porque, cara, é impressionante, é toda hora, tudo dá problema. E isso, sem dúvida, vai impactando em quem está trabalhando. Não tem jeito de como o cara que está todo dia na frente do paciente, ele não ir desanimando, ele não ir desestimulando, e aí acaba acontecendo essas bizarrices que a gente vê, uma porrada de gente que trabalha e aí viram lá os médicos que são super criticados, que não atendem o paciente direito, que não veem mais o paciente direito, que, porra, o cara não tá lá no horário que ele tinha que estar. O cenário, às vezes, que levou o cara até aquilo é uma coisa, porra, que já veio matando o cara há anos, décadas, talvez. Enfim, eu vou dar um exemplo que aconteceu semana passada. E não é a primeira vez, não, mas essa me marcou porque a paciente chorou na minha frente. Que foi de uma paciente que eu atendi no ambulatório. E isso acontece, porra, muito. Que foi chegar e aí a paciente chegou com uma dor no joelho. E aí, não, porque eu tô com uma dorzinha no joelho e tal. Perfeitamente, começou quando? E barará, barará, não sei o que. Aquela história toda, tem alguma doença, com problema de saúde, toma algum remédio, tá bom, perfeitamente. Eu reparei quando ela entrou, né, que ela tava de calça jeans e tal, eu falei, tudo bem. A senhora trouxe alguma outra roupa para ser examinada? Não. Então, por favor, tira a calça que eu vou examinar o seu joelho. Aí ela ficou me olhando assim, eu falei, tira a calça, eu preciso examinar o seu joelho. Ela, doutor, desculpa, eu não sabia que eu ia ser examinado e tal, não sei o que. Eu falei, mas como assim você não sabia que ia ser examinado? Você não veio no ortopedista com dor no joelho, você achou que eu fosse fazer o quê? Que eu fosse adivinhar o que tem no seu joelho? Tipo, por favor, se a senhora estiver se sentindo constrangida, eu vou pedir para a senhora voltar na semana que vem, vou remarcar a sua consulta, a senhora vem com uma roupa apropriada para poder examinar a senhora. Ela, não, doutor, pelo amor de Deus e tal, não sei o que. Foi, deitou, tirou a calça, eu examinei o joelho dela, ela estava claramente sem graça. E aí foi, botou a calça de novo, sentou para terminar a consulta, eu expliquei para ela o que ela podia ter, o que ela podia não ter.
falei quais exames que eu ia pedir, quais medicações que eu ia começar e tal, não sei o que. Ela começou a chorar na minha frente. Ela começou a chorar porque eu nunca tinha sido examinada e tal, não sabia, não estava esperando. Ela tinha ficado sem graça, mas sem graça dela, depois ela ficou sem graça de estar sem graça. E aí você vê, cara, a que ponto a medicina, ela chega, tipo, a que ponto essa porra no SUS faz com o médico, com o paciente, tipo, com todo mundo. É vergonhoso, é triste pra caralho. De você ver que isso vira uma realidade. E aí vira uma porrada de médico pedidor de exame, que fritam aí o sistema de saúde, porque imagina, o cara não bota a mão no paciente para examinar a paciente, ele provavelmente vai fazer o quê? Ele não vai pedir um raio-x, ele vai pedir o exame mais caro, porque ele quer se garantir, ele vai pedir uma ressonância magnética. Imagina pedir ressonância magnética para todo mundo que aparece num posto de saúde, num pronto-socorro, numa emergência, num ambulatório. Tipo, você acaba com o SUS em um mês. Tipo, você não consegue fazer o SUS ser financiado. Você vai matar o SUS em um mês. Então, assim, é uma bola de neve, é um ciclo vicioso e é por isso que, cara, é impressionante como é que realmente a corrupção ela destrói tudo, né? Ela destrói tudo. Eu digo que, assim, é um crime que ele é a raiz de todos os outros, assim, vai virando uma bola de neve, assim, o cara ele corrompe aqui, ele rouba ali, ele vai tirando o problema de um lado, ele tira as fontes dos recursos dos outros lados, e aí a pessoa vai ficando sem emprego, vai ficando sem comida, vai ficando sem assistência, e aí vão virando outros problemas, vão virando outras situações que surgem todos por causa daqui, por causa da corrupção, por causa da ganância, enfim, por causa da falta de fiscalização. E é terrível, enfim, eu não sei nem porque eu entrei nessa parte de corrupção, a live é para falar sobre medicina e vivência, mas já acabou descambando aí para essa questão de corrupção também. Às vezes vocês estão me dando a palavra aí e eu acabo falando demais, mais do que deveria. Mas enfim, bom, são 10 horas da noite, já faltam aí 10 minutinhos. Pessoal, se quiser fazer alguma pergunta aí, vou abrir agora para vocês perguntarem o que vocês quiserem, tá? Que eu tô aqui para responder e tô à disposição, tá? Cirurgia cardíaca ou hemodinâmica pensando no mercado? Cara, eu acho que a cirurgia cardíaca hoje, durante um tempo, se imaginou que a cirurgia cardíaca fosse acabar com a hemodinâmica. E aí, depois de um tempo, viu-se que não vai acabar. Inclusive, existem indicações muito precisas para a cirurgia cardíaca. O que acabou? A cirurgia cardíaca nichou que tem muito pouca gente fazendo cirurgia cardíaca, então acabou virando uma área de pouca concorrência, entre aspas. Mas é aquilo que eu falei, a cirurgia cardíaca ela tem uma curva de aprendizado muito grande. Ela tem uma curva de aprendizado grande, você vai demorar até chegar a um cirurgião principal e a ser um cirurgião principal. Aqui na hemodinâmica talvez seja um pouco mais rápido, mas a cirurgia cardíaca é uma área muito interessante sim, cara. A hemodinâmica é o que eu tô te falando, talvez seja uma área um pouco mais rápida para você chegar até o topo da cirurgia vascular, da hemodinâmica. A cirurgia cardíaca você vai demorar mais para chegar lá, mas depois o retorno é bom. Vou deixar a live salva? Vou deixar a live salva sim. A live sempre vai ficar salva e depois eu vou botar ela no YouTube. Alguma cirurgia muito difícil foi mais marcante, cara? Eu vou contar para vocês uma história vou contar não. Bom, enfim, tem algumas cirurgias, teve algumas cirurgias que me marcaram muito. Eu trabalho com trauma na maior parte da minha vida, então assim, a cirurgia de trauma ela é encantadora porque ela é muito diferente de uma para outra. Mas é sempre desafiador, é uma montagem de quebra-cabeças num paciente, assim, é realmente você reconstruir a anatomia, tipo, é você pegar um vaso quebrado e juntar as pecinhas. Então, fraturas muito graves de articulação, fraturas muito graves de platô tibial, de acetábulo, de escápula, são sempre muito interessantes, assim, são difíceis, mas são muito interessantes. Já tive algumas muito bonitas aí no meu currículo que ficaram sensacionais, assim, me marcaram muito, principalmente fraturas de acetábulo, mas enfim, os detalhes aí só mostrando o raio-x para vocês entenderem o que era e o que ficou depois. Qual R4 você faria hoje?
E porque, cara, eu te digo qual que eu não faria. Eu não faria onco-ortopedia, tá? A cirurgia de joelho é um campo muito grande, tem muita demanda, tem muita gente fazendo, mas tem muita demanda. A cirurgia de trauma, eu acho que foi uma especialidade que caiu um tempinho, tipo, mas cada vez mais se percebe que é necessário o cirurgião de trauma, é importante. É, eu acho que cirurgia de coluna é uma área interessante também, uma área com cirurgias difíceis, cirurgias complexas, bacanas pra caramba. Cirurgia de onco, eu acho todas as áreas bacanas. Eu não faria onco. Eu não faria, cara, uma área que eu tinha pavor quando eu era mais novo, pavor. Mas que eu cada dia mais acho a área foda, assim. Eu acho que é porque eu sou pai agora. E eu tinha pavor porque eu tinha medo das crianças antigamente, mas agora eu sou apaixonado por criança, é a área de ortopedia pediátrica. Eu acho que hoje, se eu tivesse terminado a residência pai já, eu acho que eu teria feito ortopedia pediátrica. Cara, ortopedia pediátrica é muito maneiro, cara. E apesar de eu odiar ver criança sofrendo, apesar de eu não gostar de ver criança sofrendo, cara, eles melhoram muito rápido, eles respondem muito rápido, então é muito satisfatório, assim, é muito boa, a sensação de melhora, assim, é muito boa, porque você vê o resultado indo muito, muito rápido. É... Se arrepende de ter feito ou não ter feito algo na sua carreira? Cara, não me arrependo de nada na minha carreira, assim, eu tenho sido muito feliz na minha carreira até hoje. Algumas coisas eu deixei de fazer por causa da minha família, mas assim, eu não me arrependo por causa disso, porque eu abri mão de algumas coisas na carreira por causa da minha família. Eu gostaria de ter feito estágio, gostaria de ter feito fellow fora do Brasil, eu ia ficar 1 ano fora do Brasil. Teve outra coisa que eu ia fazer também, essa é uma coisa que eu ainda vou fazer, tá? Mas eu até tenho medo de falar, porque senão eu vou assumir um compromisso público, mas eu ia ficar 1 ano fora do Brasil, ia ficar 1 ano no Canadá, tipo, fazendo fellow, mas aí eu não tinha como ficar longe 1 ano da minha esposa, e já tinha as crianças nascidas, e não tinha como, era inviável. Mas um dia eu ainda vou passar uns 3 meses lá no Médicos Sem Fronteira. É só a minha mulher não querer me matar e arrancar minha cabeça que eu vou. Eu fico lá uns 3 meses. Eu cheguei quase aí, eu tava com o pé no avião praticamente para ir, mas deu um problema com um grande amigo meu que realmente não me permitiu ir. Minha opinião sobre psiquiatria, cara, eu acho que a psiquiatria, se não é agora uma das áreas do momento, vai ser a área do futuro, porque as doenças mentais aí, elas são muito frequentes e estão ficando cada vez mais frequentes. O ser humano, ele está desenvolvendo um meio de convivência, um meio ambiente que ele não está aprendendo a responder e adequar. Não só fisicamente, a gente vê as pessoas ficando mais gordas, mais sedentárias, tendo mais doenças degenerativas por causa disso, por causa do meio e da forma como estão vivendo, mas principalmente a cabeça, cara. As pessoas estão fritando completamente porque tá tudo mudando muito, muito rápido, e o nosso cenário de vida hoje em dia não é nem um pouco parecido com o que era 50 anos atrás, só que nós somos exatamente os mesmos geneticamente, nós não fomos programados para isso. Nós não fomos programados por essa velocidade de informação, de interação, e as pessoas não estão dando conta. E eu acho que a psiquiatria vai precisar aprender a trabalhar isso aí, porque senão vai todo mundo ficar maluco daqui a pouco. Deixa eu ver aqui. Neuropatia do escapular dorsal, não, nunca tratei ninguém com neuropatia. Bota ortopédica para criança. Cara, bota ortopédica para criança é um dos maiores mitos aí que existia, que hoje em dia tá em desuso. Caralho, agora fudeu, a minha mulher tá vendo essa porra e viu a parada do Médicos Sem Fronteira. Eita ferro. Não, linda, é brincadeira, tá? Eu não vou não, é brincadeira. Eu com certeza não vou, tá? Eu tava falando de piada, tipo, óbvio que você sabe que é piada. Te amo. Bom, agora já que eu tive que falar da porra do Médicos Sem Fronteira, isso aí foi uma ideia, tipo, eu cheguei aí lá, fiz cadastro com os caras, troquei telefonema, enfim, tudo pronto para ir. Mas na época existia um problema de saúde de um grande amigo meu que precisou de um amparo e não deu para ir. Mas um dia, quando minhas crianças estiverem mais velhas, minha mulher não estiver querendo mais nada comigo, estiver querendo me dar um chute, estiver de saco cheio de mim, aí eu vou para lá. Eu vou lá pro norte da África para poder ajudar o pessoal que tá fudido lá.
Aí, aproveita que você apareceu aí, deu as caras agora, ó, e faz live junto aí, tá todo mundo agora pedindo. Enfim, fisioterapia e medicina, fazer as duas ou se especializar na medicina, cara, são coisas diferentes. Eu acho que se você quer trabalhar com reabilitação pesada de verdade, você vai ter que fazer a fisioterapia depois da medicina. A medicina ela não tolera uma outra faculdade junto. Durante a faculdade de medicina eu pensei em fazer a faculdade de física junto, mas eu fui sumariamente vetado pela minha diretora da faculdade de medicina na época. Enfim, então a física ela saiu da jogada, então se você quer fazer fisioterapia e medicina é melhor você fazer a fisioterapia, provavelmente depois você já vai comer uma porrada de matéria da medicina e aí você só complementa. Como não tenho mulher e nem filhos, no mínimo vou passar uns 2 anos no MSF. Cara, é maneiro, cara. Eu acho muito maneiro. Eu tinha visto lá o período menor para cirurgião ficar são 6 meses e pode ser 6 meses, não, 6 semanas ou 12 semanas. Para clínicos são períodos maiores, eu acho que são 4 meses e 8 meses, é bem bacana, cara, vale muito a pena. Eu realmente acho que é uma parada do caralho. Eu acho que é uma experiência de vida impagável. Eu realmente, um dia, quando a Carol estiver não estiver me aguentando mais, aí eu vou lá ficar umas 6 semanas. Voltando à parada da bota, deixa eu explicar para vocês a questão da bota ortopédica, a gente tem só mais 5 minutinhos aí. A parada da bota ortopédica é a seguinte: antigamente você achava que crianças que tinham pé plano, pé chato, aquele pé coladinho no chão, tá, precisavam ser tratadas e aí botava-se bota em todo mundo. Hoje em dia o que a gente sabe? Primeiro, a maior parte das crianças que tem aquele pezinho chato, aquele pezinho plano coladinho no chão, elas são apenas um pé, que a gente chama de uma pisada pronada, que é uma variante da normalidade. Isso não é uma doença, isso não é um problema, tá? Aquele pé, em muitas crianças, ele faz a curvinha conforme a criança envelhece, isso é uma coisa, por causa do amadurecimento muscular, amadurecimento ligamentar, aquele cavo do pé, aquela curvinha do pé se faz, e mesmo naquelas que não fazem, tá? Isso não é um problema. A gente tem uma série de adultos hoje em dia com como é que se diz? Com pé plano, com pé chato, pisada pronada, que não tem problema absolutamente nenhum. Inclusive, parece que o pé plano, o pé chato, ele é um fator de proteção para fratura por estresse, para aqueles que já são corredores, enfim, tipo, o pé plano, o pé chato, ele pode até no adulto ser um fator de proteção de fratura por estresse. Foi visto em soldados, marchadores, tá? Então, assim, o pé plano, quando é que a criança tem aquele pezinho chapado no chão, pé chato, tá? Quando é que a gente trata essa criança? Quando é que isso deve ser investigado de verdade? Isso vai ser investigado quando o pé da criança é um pé plano que está descompensando, ele está cada vez mais desabando, ele está deformando, ou quando a criança se queixa de dor. Se é uma criança que tem pé plano e dor, essa criança sim precisa ser investigada. E existem 2 causas principais para pé plano doloroso na criança, que uma é barra, tá? Barra óssea, sinostose, sincondrose, tá? E a outra é encurtamento do Aquiles. Então seriam as 2 indicações de tratamento. Tirando isso, cara, não precisa ficar botando botinha em criança. Isso aí, hoje em dia a gente fala que botar botinha em criança com pé plano é mais para tratar os pais do que para tratar as crianças, tá? Bom, pessoal, falta aí alguns minutos, alguns segundos, tá? Eu vou terminando por aqui, mandar um beijão para vocês todos. Carol, se você ainda estiver me vendo aí, tô te esperando, tá? Tô doido para te dar um beijo quando você chegar em casa. A live vai ficar salva. Pra galera que não consegue ver nas primeiras 24 horas, eu vou salvar. Depois daqui a 2 dias eu vou jogar lá pro canal do YouTube. Vocês aproveitem aí, espero que tenha agregado a vocês, que vocês tenham conhecido um pouquinho da minha história, quem é a galera que não conhecia melhor tenha curtido. Para os futuros médicos, postulantes acadêmicos de medicina, espero que vocês tenham gostado também, que tenha servido para alguma coisa aí para vocês decidirem sobre o futuro de vocês. E para a galera em geral, eu espero que o meu desabafo aí sobre a medicina, as minhas tristezas, minhas lamúrias e minhas experiências recentes sobre a medicina não tenha assustado vocês ou que pelo menos não tenha deixado vocês
incomodados aí. Tipo, às vezes eu fico parecendo um velho reclamando, mas é assim mesmo. Beleza? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.